Imagina que você é um jornalista e do nada decide investigar um manicômio à noite. Fala sério, você é corajoso ou tá querendo R$1? Me dá R$1. Olá, eu sou o Vale e nesse vídeo especial de sexta-feira 13 iremos analisar Outlast. Outlast foi desenvolvido e publicado pela Red Barrels e chegou em setembro de 2013 e mais tarde deu as caras no PlayStation 4 e Xbox One, levando o desespero para ainda mais jogadores. Em Outlast você assume o papel de Miles Upshur, um jornalista investigativo que recebe uma denúncia anônima sobre experimentos desumanos no asilo de Mount Massive, uma instituição psiquiátrica isolada nas montanhas do Colorado. Armado apenas com uma câmera de visão noturna e sem nenhuma forma de se defender, Miles se aventura nos corredores sombrios, enfrentando pacientes insanos, criaturas grotescas e segredos perturbadores que vão te fazer questionar cada sombra. Quanto à jogabilidade, aqui temos uma câmera e um sonho. Um pesadelo, né? Quem sonha com isso, velho? É verdade. E aqui, a nossa câmera será a nossa aliada para conseguirmos avançar e principalmente chegar nesses corredores escuros. Em muitos momentos do jogo, vai aparecer ali o símbolo de gravação, porque é uma interatividade que precisamos ter com a câmera gravando para documentar o que está acontecendo. Outlast brilha com um ambiente sensacional. E a forma como a história é contada através dos documentos que vamos encontrando na nossa jornada é algo muito bacana, porque realmente nós assumimos o papel de um jornalista investigativo que não tem um pingo de noção do que tá fazendo, cara. Você é maluco, velho. O que você vai aprontar ali, meu irmão, sozinho, velho? Você é louco. E tudo isso se torna muito mais intrigante e envolvente na nossa jornada. O jogo, ele mantém uma atenção absurda do começo ao fim. E não tem nada pior do que um jogo de terror enquanto você está sendo perseguido e o que você pode fazer é correr e se esconder e nada mais. Cara, que desesperador. A narrativa é um outro acerto, pois acompanhamos as descobertas junto com o personagem. E essa forma de contar a história através de documentos, através dos relatos que vamos fazendo no decorrer da nossa jornada, torna tudo muito mais imersivo e muito do que tá acontecendo aqui, velho. Por que essas pessoas estão desse jeito? O que houve aqui antes? E é muito legal como os documentos, eles vão contando as histórias dos personagens que encontramos no caminho ou de situações daquele ambiente. O que houve ali pra estar daquele jeito? O que aconteceu aqui? E é muito legal essa parte narrativa ser contada desse jeito. Cara, é um acerto absurdo. Ele não te entrega fácil, né, com a história contadinha, mas através dos documentos que vamos encontrando nos caminhos, através dos nossos relatos, nós vamos descobrindo e ligando as peças. E isso é uma parte narrativa muito legal. Eu gosto muito quando isso acontece. Os jump scares também são um destaque. Eles são bem executados e pegam a gente desprevenido. Pelo menos comigo funcionou todas as vezes. E olha, meu amigo, que eu levei susto pra caramba, cara. Nossa senhora. Eu sou muito cagão também, né? Mas o jumpscare mais aterrorizante que nós vamos ter é se você não deixar esse likezão supimpeira aí, se inscrever no canal. Lembre-se, hypar o vídeo ajuda muito o YouTube a dar aquela impulsionada e divulgar ainda mais o vídeo. Além disso, você pode se tornar um membro do canal e ajudar nós financeiramente a evoluirmos e aumentar nossa frequência. E não podemos esquecer da DLC Whistleblower. Cara, sensacional que eles fizeram aqui. Na DLC nós controlamos o Alan Park, um engenheiro de software da obscura corporação Murkoff. Ele que é o delator indignado com os experimentos desumanos e acaba enviando um e-mail anônimo para o Miles, dando início a todo o jogo. E a DLC conecta tudo com a trama principal, então a gente tem uma visão do que aconteceu antes. E isso é muito legal, véio. É muito legal, mas vocês sabem, né? É na hora que a coisa começa a
dá aquela loucura louca mesmo. É cagão. Olha, em relação aos pontos negativos, durante a minha jogatina eu não encontrei nenhum assim no qual me incomodou ou me frustrou durante a gameplay. Sério mesmo, nem é puxando sardinha pro jogo, é porque ele realmente é bem construidinho e ele funciona bem, cara. Funciona bem. Eu pelo menos não peguei nenhum ponto negativo nele. Se você pegou, comente aí que, né, eu gostaria de saber aí da sua parte. Em relação à interface, Outlast tem uma interface limpa e funcional. Realmente ele te traz a imersão ali em primeira pessoa mesmo, o que é bom e ruim, meu Deus do céu, cara. Os menus de documentos têm personalidade e possuem fontes, é interessante e combina perfeitamente com o clima do jogo e nunca quebrando a imersão. E a interatividade com a câmera, ela é bem funcional. E esse lance da câmera, ele realmente é algo interessante, porque, né, vou ter uma câmera, mas essa dele ser um jornalista investigativo e ter toda a parte de estarmos documentando o que está acontecendo ali para poder soltar para mídia, é o que torna tudo muito mais interessante. E a trilha sonora é um dos grandes trunfos de Outlast, com uma composição impecável. Ela consegue ampliar a tensão e o desespero, e é muito bom como eles trabalham a trilha sonora do jogo. Ela funciona perfeitamente, principalmente nos momentos que a gente está sendo perseguido, porque fica aquela trilha mais agitada e deixa você realmente, como jogador, desesperado. E é cabuloso isso, cara. Eu fiquei desesperado, meu Deus do céu. Ai, e eu aconselho você, se você for jogar esse jogo, jogue de fone. Vai ser muito bom pra você, viu? E eu gosto como eles conseguiram trabalhar muito bem a trilha sonora com a gameplay e fazer todo esse conjunto se conversar. Eu falo pra vocês, e na maioria dos vídeos de análise, na real todos, a trilha sonora, ela é tão importante quanto a gameplay. Ela é a composição ali do jogo e traz uma personalidade e consegue ajudar no quesito a imersão, e isso é muito bom. Outlast tem uma excelente trilha sonora. Outlast é mais um daqueles jogos que te colocam em total desespero, mas também desperta uma curiosidade imensa para descobrir o que vem a seguir. Para ser bem sincero, eu não era muito fã de jogos de terror. Na real, eu nem sou. Mas Outlast, ele tem personalidade e ele é muito interessante, ele é muito intuitivo. E também ele veio numa época muito boa, né? 2013 é a época que o YouTube estava bombando, principalmente com games, então esse jogo se popularizou muito por conta disso. Muitos canais também cresceram absurdamente por conta desse jogo na época. E outra coisa que me impressionou bastante é o level design que a Red Barrels fez aqui. O Sanatório Mount Massive, ele é enorme, sombrio e cheio de detalhes que te fazem sentir sozinho e vulnerável, cercado por ameaças a cada esquina. E o senso de urgência e desespero é constante, e isso torna a experiência única. E se você curte um jogo de terror ou nunca jogou e quer conhecer um, cara, Outlast é uma boa pegada. Mas eu queria saber de você, você já jogou Outlast? E caso você queira ver minhas outras análises, eu vou deixar a playlist aí ao lado. Eu vou ficando por aqui, é isso aí, e falou. Até a próxima.